Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia e linguagem. Vamos lá então? Senhoras e senhores, é o seguinte, a linguagem ela é um tema que não está presente só na filosofia contemporânea. Você pensar o problema da linguagem, ela remonta ao diálogo de Fedro do Platão, ou seja, o que a língua, o que a palavra é capaz de expressar. Aliás, nós temos um problema, né? Tudo aquilo que eu penso, eu consigo expressar com palavras, e as palavras correspondem às ideias, e a gente pensa em que idioma? Algum idioma seria melhor para pensar? Por que tantos filósofos contemporâneos são alemães? Pensar em alemão é melhor para a filosofia? Ou pensar em inglês é melhor? Por que a linguagem de programação dos computadores são em inglês? Programar em inglês é melhor do que programar em português? A língua portuguesa impede, de repente, o pensamento filosófico? Cara, se a gente for parar para pensar aqui, nós vamos longe. Então vamos reduzir, nós vamos reduzir essa aula a analisar aquilo que a gente chama na história da filosofia de filosofia analítica. Professor, o que é filosofia analítica? A filosofia analítica, senhoras e senhores, ela foi um momento, é uma corrente filosófica, mas dentro de um momento do século XIX que ela é pensada por matemáticos. Isso que é interessante. Uma galera das ciências exatas vem para o campo da filosofia para tentar responder problemas filosóficos por um viés. Qual? O viés do enunciado. Ok? Então, por exemplo, assim, o que seria a filosofia analítica? Filosofia analítica seria a área da filosofia, o ramo da filosofia, que parte de problemas lógicos e se detém na análise dos seus argumentos, dos significados, dos enunciados, ou seja, como que o problema, o conteúdo de um enunciado está diretamente relacionado com a linguagem deste enunciado, ok? Então, pessoas, se a gente parar para pensar nesse exato momento, nós estamos tentando dizer assim que numa frase pode ser que haja um problema filosófico ali, ou pode ser que haja um problema de escrita, um problema de linguagem. É isso que os analíticos pensam, que os filósofos analíticos pensam. Então nós vamos ver primeiro Frege e Russell, e depois nós vamos ver Moore e Wittgenstein. E aí, pessoas, o Frege e o Russell, eu vou reduzir eles, né? Óbvio, vou resumir eles num ponto qual? Não existem problemas filosóficos, existem problemas de linguagem. Um enunciado, ele não traz necessariamente um problema filosófico em si. O enunciado, ele traz, às vezes, um problema de linguagem. E é isso que o Frege e que o Russell, o Russell está dizendo. O que eles estão dizendo, pessoas? Cara, olha para o enunciado, esvazia isso e às vezes você não tem um problema filosófico por trás, você tem um problema de linguagem. O que o Frege vai colocar? Você tem referência e sentido. O que é referência? Referência é um sinal, é o nome a que se refere um certo objeto. E sentido é o caminho apresentado para poder dar referência, que eu parti da referência para poder apresentar um enunciado. Ok? Vou dar um exemplo. E é o que ele coloca, né? Às vezes, a referência, o sentido que eu fiz para poder apresentar um raciocínio leva em consideração referências diferentes. Dá um exemplo, professor. A seleção canarinho e a seleção pentacampeã, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da seleção brasileira, ok? É a seleção brasileira total. Mas qual é a referência que eu peguei? Entendeu? Qual que é a referência que eu peguei? Aliás, a referência é a seleção brasileira, mas qual que é o sentido? Qual que é o caminho? Como que eu cheguei para me referir, entende? À seleção brasileira. Canarinho tem a ver com a cor amarela da seleção, papapá. Pentacampeã tem a ver com 5 títulos mundiais que o Brasil ganhou e tudo mais. Então, não sei se você percebeu aqui, nós estamos apresentando referências diferentes para chegar, sentidos diferentes para chegar numa referência. A referência é a seleção brasileira. O caminho de apresentação dessa referência é que mudou. Uma foi pelo uniforme, outra foi pelos títulos. Ok? A gente brinca ainda, né? Você olha para um meme, hoje, você olha para um meme e fala assim, entendi a referência. Ou seja, está se referindo a determinada coisa. Mas o caminho para chegar, a sacada da piada, a sacada da graça do meme, ela necessariamente precisa que você entenda qual o caminho. Qual é a sacada de humor que está por trás ali. Então, é possível falar de uma mesma coisa com palavras e com sentidos diferentes. Ok? A referência e o sentido, eles são objetivos.
Mas a representação, ou seja, a interpretação, a imagem interna, ela é subjetiva. Então, filosofar, para Frege, é investigar a semântica do sentido. É investigar o significado da sentença, do enunciado. Você apresenta o enunciado e fala assim, não tem às vezes assim? Nossa, professor, eu li uma questão, mas eu achei que ela estava querendo isso. Porque quando ela falou desse jeito, eu interpretei dessa forma. Pois é. As palavras mal colocadas numa questão, elas fazem você entender outra coisa, ou de outra forma. Ok? Mas aí que vem a grande questão. O problema não é filosófico, o problema é de linguagem. Para Frege. Russell vai na mesma pegada. Qual é a pegada, professor? Primeiro que a linguagem cotidiana, ela não é lógica. Quando eu digo que não vai ninguém, vamos lá, devagarzinho, tá? Bom, primeiro é assim, tudo é mentira. Bom, se tudo é mentira, então inclusive o que eu estou falando é também mentira. Então essa linguagem não faz sentido. Essa expressão não faz sentido, ela é ilógica, ok? Não vai ninguém. Pessoas, ninguém. Quanto que significa ninguém? Ninguém é igual a zero. Se eu digo vai ninguém, eu estou querendo dizer que vai quantas pessoas? Vai 0 pessoas. Mas se eu nego a negação, eu estou afirmando. Se não vai ninguém, quer dizer que vai alguém. Deu para entender? Negar a negação quer dizer que não vai ninguém. Então, pergunta, quem que vai? Vai ninguém. Essa é a resposta. Mas quem que vai? Ah, não vai ninguém. Bom, se não vai ninguém, então vai alguém. Então não faz sentido. O Russell está indo no literal do enunciado e fala assim, não faz sentido. A linguagem cotidiana ela não é lógica. E a gente tira dúvidas se você ficar com essa dúvida na nossa aula presencial, ok? Nossa aula síncrona, ok? Mas existem sentenças, então, e enunciados que são falsos não porque a referência é falsa, é porque não tem referência. Quando eu falo assim, as tranças do rei careca, ok? Quando eu falo assim, as tranças do rei careca, mas que trança o rei careca vai? Pessoas, se o rei é careca, não existem tranças. É lógico que aí a gente precisa investigar se careca é o nome do rei, se careca é o sobrenome do rei, se careca é o apelido do rei e de fato ele tem cabelo. Mas se o rei for careca, a trança não existe. Então, a trança do rei careca é bonita. Falso. Porque você acha feia? Não, porque a trança não existe. Algo para poder ser bonito precisa existir. Compreende isso, pessoas? Então, o que o Russell também está na mesma pegada do Frege. Não existem problemas filosóficos, existem problemas de enunciado. Então, o que é a teoria das descrições? Vamos decompor a sentença num signo atômico, ou seja, qual é a palavra, a expressão, o que significa essa palavra careca, e o fato atômico, qual é o signo que se refere? Quem é o rei careca? Aí você olha para o rei careca e a palavra careca, que significa ausência de cabelo, e olha para o rei careca e de fato tem ausência de cabelo, então a frase as tranças do rei careca são bonitas não existe. É óbvio que eu tenho que também ver a palavra da trança. E por aí vai. Então, por isso, pessoas que não tem nenhum problema filosófico aqui por trás, é um problema de linguagem. Então, a maioria dos problemas filosóficos seriam resolvidos com uma simples decomposição de sentenças afirmadas. Percebeu como que os matemáticos estão filosofando? Que ridículos! Por que, professor? Porque eles são matemáticos? Não, porque eles estão reduzindo o problema filosófico ao enunciado. E você sabe que o Moore é o primeiro nessa pegada analítica, óbvio, né? Que vai falar assim, cara, pera lá. Não existe uma linguagem ideal. Por que não existe uma linguagem ideal? Porque a linguagem ela acontece no cotidiano, no dia a dia. Então, negar a existência do dia a dia é negar a experiência. Como é que eu nego? Não é volta, não é firme, não é femo, não é fomo, não é vai. Não dá para negar isso. Professor, mas não é formal essa linguagem. De fato, não é formal, porque a convenção nossa diz que ela não é formal. Mas dizer que ela não existe... tem diferença entre sua linguagem não é formal e sua linguagem não existe. Pera lá, Diramor. O idealismo nega o senso comum em detrimento de uma reflexão ideal. Não, uma reflexão ideal. Então, é preciso valorizar o dia a dia, a lógica do senso comum, porque é lá que estão os problemas filosóficos. O problema filosófico está no dia a dia nosso. O problema filosófico está assim, pautado no dia a dia. Qual é o dia a dia? O dia a dia do trabalhador, o dia a dia da pessoa que levanta cedo, que vai trabalhar, e que faz café, e que, sei lá. Paulo Freire alfabetizou adultos em curtíssimo espaço de tempo porque ousou a trabalhar com o significado que essas pessoas já detinham, já conheciam. Correto? Então, por isso que, pessoas, a gente tem que tomar um certo cuidado, vai dizer Moore, para não eliminar a realidade.
em detrimento de uma idealidade que não existe. Ok? Isso é More. O Wittgenstein talvez é o cara que mais represente More. Mas como é que ele representa More? No segundo Wittgenstein. A gente brinca que tem um primeiro Wittgenstein e tem um segundo Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein, pessoas, ele é Husserl, ele é Frege. Tiver que falar, fala, não tem problema filosófico, todos os problemas são de linguagem, o que tiver que ser dito, seja dito de maneira clara, se não puder ser dito, cala a boca. Esse é o primeiro Wittgenstein. Beleza, defendeu sua dissertação de mestrado, entregou lá, foi dar aula, deu aula por 10 anos, ele fala, cara, tudo que eu falei é uma bosta. Por quê? Porque as palavras ganham vida na atividade da palavra. As palavras elas ganham sentido, as palavras elas ganham vida no dia a dia. Não tem piadas internas entre vocês e seus amigos? Essas piadas internas entre vocês, elas só têm sentido entre vocês, ok? Faz 10 anos que eu dou aula, e hoje, né, 2020, né? Então, assim, faz 10 anos que eu dou aula. Quanto mais eu vou dando aula, mais eu vou vendo que as palavras elas vão ganhando riqueza. E elas vão ganhando mobilidade, e elas vão ganhando outros significados. Então a palavra para o segundo Wittgenstein, já no doutorado, a palavra para o Wittgenstein ela já tem a ver com jogo. Por que jogo, professor? Porque a gente usa, coloca e tira e põe e tem a regra para usar. Ou seja, uma determinada fala precisa ser contextualizada, mas ela tem um significado e eu coloco essa palavra dentro desse jogo. Ok? Olha só, vamos aplicar aqui o Frege e ler essa aqui, ó. Vamos ler essa mensagem aqui. Oi, TB? To C SDS D mais DVC. QDO VC vem pra cá. Tem novidade? Ogu KSO. NCSG ir N festa. Que dia vou te ver? Me ADD no MSN. MSN. Ou me SG no TWT. Arroba. Um cara da idade média nunca saberia o que é um arroba. Ana Paula. Você tem FB? FB? BGO? Re. Pessoas, do ponto de vista da lógica, não faz sentido algum essas escritas, lendo em português. Mas eu tenho certeza que você entendeu a mensagem. Por quê? Porque essa é a regra para poder usar o jogo. E aí, pessoas, eu vou ainda mais além, ó. Tá vendo isso aqui, ó? As iconografias, os emojis. Pessoas, muito menos a gente está falando com palavras e falando mais com reações, com figurinhas. Figurinha é maravilhoso, te tiram uma foto assim, você vai lá e... Maravilhoso, é isso que o Wittgenstein está dizendo. A relação da linguagem com a prática, ela tem a ver com o contexto, é um jogo. A gente precisa saber jogar as palavras dentro de um contexto, obviamente. Ok? E aí, pessoas, eu vou encerrar com o Habermas. E o Habermas, pessoas, talvez ele faça mais sentido quando a gente vê a escola de Frankfurt. E o Habermas, pessoas, é um cara que vai trabalhar com a ação comunicativa. Habermas é considerado da escola de Frankfurt, apesar dos frankfurtianos não gostarem muito dele. E o que é que o Habermas fala? Para resumir, o Habermas fala o seguinte, olha, sabe toda aquela razão instrumental que a gente tem da escola de Frankfurt? Ela pode ser superada. Ela pode ser superada pela linguagem, vai dizer o Habermas. E o Habermas está vivo, dá para bater nele. Então o Habermas é o cara que fala assim, a ação comunicativa é a ação que usa a linguagem como meio de conseguir o consenso. Então é pela palavra, é pelo consenso, é pela forma. Vamos parar para pensar, pequenos. Quantas vezes você achou que você estava discutindo numa mensagem no WhatsApp? E aí você bota a caixa alta. Caixa alta quer dizer o quê? Que você está gritando? Ou querendo acertar destaque? Mas a questão é muito mais além. Qual é a questão? A questão é que você, numas mensagens, você precisa saber colocar as palavras, ver como que fala, usar a pontuação para que as pessoas te entendam. E aí, a linguagem é esse instrumento de busca pelo consenso. Por isso que o Habermas é o cara da ação comunicativa. A velha máxima, vai para a gente resumir, conversando a gente se entende. Então, como é que a gente resolveria os problemas do sistema? Vai pela intersubjetividade que se dá pela linguagem. Ou seja, eu tenho a minha subjetividade, você tem a sua. A gente vai dialogar. Pela linguagem a gente consegue chegar a esses consensos, e não pelo atrito objetivo, ok? E aí, senhoras e senhores, nós vamos dar 5 minutos para todo mundo vai falar, todo mundo vai se ouvir, e aí é nessa busca por esse consenso que a gente consegue alcançar a busca pela superação da razão instrumental, do sistema que está posto e nos vigora.
Esse é Habermas, muito fofo. Ele é muito fofo. Mas o Mikhail Bakhtin, só para concluir com ele, e o Ferdinand Saussure, são dois caras que vão falar assim, o Saussure é o cara que vai falar do estruturalismo. E o Bakhtin está batendo no Saussure, porque o Saussure, ele fala assim, a palavra ela tem uma certa estrutura de falar. E o Bakhtin fala, não, a palavra não é neutra. As palavras não são neutras, pessoas. O jeito que você fala não é neutro. A ironia, a metáfora, a metomima, pleonasmo, hipérbole, são mecanismos intencionais. E aí é muito mais interessante ver o que não foi dito numa publicação, num escrito, num texto, numa frase, num livro, do que aquilo que foi dito, por exemplo. Então os silêncios são ensurdecedores. Os silêncios são ensurdecedores para Bakhtin. Não tem discurso neutro. Não há discurso neutro. Então não tem como dar 5 minutos para cada um e essa razão dialógica fazer a gente entrar no consenso, porque os interesses estão ali em jogo. Para Bakhtin. Então toda linguagem ela é alteridade. Toda linguagem ela é relação com aquele que fala. Ela é ideológica. Não existe narrativa neutra. Ok? Então por isso que quando a gente fala e usa as palavras, a gente está querendo expressar já ideias. E aí, professor, talvez Wittgenstein seja certo. Talvez é dentro de um jogo, de um contexto, né? Talvez é dentro daquele que fala, de um contexto histórico, de um contexto emotivo, porque não? Porque às vezes a gente fala com o fígado, né? E é essa a ideia. Tudo bem? Senhoras e senhores, até a próxima. Beijo no seu coração. Até mais.